Então sejam todos muito bem-vindos, eu sou Peter Folkman e vou estar falando mais um pouquinho sobre holding patrimonial e familiar para vocês hoje, tá bom? E o episódio de hoje é especialmente sobre oportunidades que não enxergamos. Isso mesmo, a gente tem muitas oportunidades na nossa vida que às vezes escapam pelas nossas mãos, que a gente não enxerga, que a gente acha que simplesmente que não é para nós, que a gente não, enfim, né? Tem diversas crenças limitantes de que não é para nós, de que eu não sei fazer esse negócio, que a minha família não me deixou herança nenhuma, de que eu não tenho onde cair morto, enfim, eu não sei como fazer. Mas eu posso dizer que existe sim oportunidades, inclusive para você que às vezes não tem seu próprio imóvel, que não sabe como realizar isso, embora o exemplo de hoje é um exemplo de imóvel próprio, de família, enfim, mas tem muita oportunidade que a gente consegue abraçar com um pouco de criatividade, tá? Já falei em outras lives aqui que existe, às vezes, aquele ranchinho que a gente tem no fundo de casa, é super legal, pode ficar um ambiente super bacana e tem gente querendo esse espaço, tá? E muitas vezes a gente fica nessa situação assim de que, as pessoas não vão querer esse espaço é muito ruim, não tem estacionamento, não tem garagem, o lugar é longe do centro, eu vou barrar em legislação, eu não tenho, sei lá, né, tem tanta lei hoje em dia, eu não sei, eu vou ter que encaminhar projeto para a prefeitura, eu não quero fazer isso, ou eu tenho, enfim, a gente não cansa de se auto-sabotar. A gente não cansa de arrumar crenças limitantes, a gente não cansa de arrumar uma desculpa para não fazer, não realizar, não colocar em prática aquilo que a gente acha que é o correto, tá? E muitas vezes a gente acaba se acomodando mesmo, a gente acaba entrando nesse ciclo vicioso de trabalho, casa, trabalho, e os afazeres da vida acabam tomando e sugando nossa energia, tomando nosso tempo. E com isso a gente acaba se acomodando mesmo e deixando sempre para amanhã, né? E o caso que eu vou contar para vocês hoje é um caso que levou 2 anos para se desenrolar e que por um único motivo ele se desenrolou, que eu vou falar mais no finalzinho para vocês, tá? Mas um motivo muito simples, uma solução era muito simples, faltou um único gatilho aí para liberar destravar essa mente, destravar essa ideia e fazer com que ela seja realidade. Então em menos de 2 meses ela já vai ser realidade agora, tá? Então eu vou contar essa história para vocês, muito, muito bacana, tá? Mas antes eu quero colocar uns outros pensamentos que eu também tive muitas vezes e que acabaram me travando. E por isso que nesses 2 anos eu acabei ficando entre uma situação ou outra situação. E tem uma história muito legal que conta de um burro que foi querer beber água. Aí o burro estava perdido na floresta e ele queria beber água. E ele foi andando até que ele achou uma bifurcação. E lá tinha uma placa, água à direita e comida à esquerda. E como o burro queria tomar água, mas ele também estava com fome, e ele ficou na dúvida. Aí ele ficou nem na água, nem na comida. Eu vou para a água, mas eu também queria comer. Mas se eu for comer, eu capaz de morrer no meio do caminho porque eu não aguento mais, eu preciso tomar água. E se eu for tomar água, talvez eu vá precisar comer. E nessa indecisão de vai, não vai, o que aconteceu com o burro? Morreu de fome, morreu de sede, né? E muitas vezes nós somos esse burro que morre de fome, morre de sede, porque a gente fica nesse limbo, nessa indecisão de que vale a pena, holding vale a pena, aluguel vale a pena, será que eu vou me incomodar com o inquilino? Será que esse negócio é para mim? Mas demora muito para diluir o valor do aluguel. Mas essa manobra, eu vou ter que investir mais tanto para só daqui a 2, 3, 4 anos tirar esse investimento. Então a gente fica muitas vezes se colocando em situação de dúvida, e quando a gente acorda, se passaram 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos e a gente não fez nada. E isso, por mais que a gente ensine sempre de novo, que a gente fale sempre de novo, que a gente sabe sempre de novo, muitas vezes isso acaba acontecendo com a gente mesmo. E a gente fica nessa crença, nesse ciclo vicioso e parece que é travado, a gente chama de roda quadrada também, a gente parece que fica travado nisso. Por mais que isso pode não resolver a tua vida, não ser o que vai impulsionar a tua riqueza,
Mas certamente é um passo mais perto dos teus objetivos do que se você não tivesse feito isso. Então eu acho que criar a holding é um passo, buscar uma locação é um passo, adquirir um imóvel para investimento é um passo. E aí muita gente deve pensar assim, tá, mas você está comprando imóvel para aluguel? Para que isso? Investe em ações, fundos imobiliários. Muito melhor, você tem liquidez na hora, os rendimentos vêm livres de imposto de renda. Como é que você faz isso? E aí eu respondo, existe hoje algum investimento mais seguro do que imóvel? Eu desconheço. Eu invisto em fundos imobiliários também. Já levei cada susto. Nos imóveis ainda não aconteceu. E eu invisto mais tempo em imóveis do que em fundos imobiliários. E é mais fácil você acertar no mercado de imóveis do que nos fundos imobiliários. Ah, mas eu invisto em ações, já ganhei muito dinheiro. Claro, tem gente que fica muito rica com isso. Eu também invisto em ações. Nunca fiquei rico disso. Porque exige dedicação. E no imóvel não é tanta dedicação. Você faz a dedicação à holding para estruturar, para conseguir montar, e depois o negócio vai trabalhando sozinho para você. Agora ações, hoje mesmo, meu Deus, a bolsa despencou. É um susto. E aí você fica naquela ânsia de que, cara, eu queria comprar mais, mas eu não quero botar mais dinheiro, mas... Sabe, você fica naquela... E é outra vibe. Então não estou dizendo que é ruim investir em ações, é ruim investir em fundos imobiliários, eu também invisto. Mas o que eu quero dizer é que os imóveis ainda são muito mais tranquilos. A holding, você vai gastar tempo e dinheiro para fazer ela, depois você só vai usufruir. E você vai resolver muitos problemas futuros. E você vai gerar uma renda para o resto da sua vida. Ah, mas o aluguel leva 10 anos para se pagar o imóvel. Tá bom, e depois dos 10 anos? É lucro. Você vai tirar uma taxinha para manter o imóvel e depois disso ele é lucro. Ah, mas se eu deixar o dinheiro guardado numa conta, numa aplicação, legal, se eu pegar aí 200 mil, que em vez de comprar um apartamento para alugar, eu botar uma aplicação. E aí eu te desafio, compra um apartamento hoje por 200 mil e se você tiver condições, bota mais 200 na conta. Daqui a 5 anos a gente conversa. Quanto vai estar valendo o teu dinheiro na conta, quanto você vai ter lá aplicado e quanto vai estar valendo aquele apartamento que você comprou. Eu te garanto que o apartamento vai estar valendo muito mais. A não ser que você seja muito ligado em ações, saiba operar a bolsa, tenha sangue frio para enfrentar um pregão e essas nuances da bolsa, que é gostoso também. Eu acho muito legal, eu acho desafiador. A gente fica meio viciado nesse negócio, a gente fica olhando o dia inteiro. O dia inteiro. Porém, não é para todo mundo. Não é todo mundo que gosta disso, não é todo mundo que se sente bem com isso, não é todo mundo que tem prazer em correr riscos. Então, rendimento alto com risco baixo é muito difícil, muito difícil. A não ser que você aposte em leilões, alguma coisa muito específica assim. Mas também demanda conhecimento, demanda tempo, busca, atenção. Precisa saber os macetes para não comprar errado, tem ônus que são do comprador. Então, isso, quando você tem um imóvel familiar, você não tem nenhum desses problemas, você já tem tudo pronto. E se isso não estiver trabalhando a favor de você, ou talvez não está trabalhando o quanto poderia trabalhar, olhe ao seu redor. Você pode estar com uma oportunidade bem debaixo do seu nariz e não está enxergando isso. A gente, na grande maioria das vezes, a gente tem oportunidades que a gente não enxerga, ou oportunidades que a gente pensa, amanhã eu dou uma olhada nisso e aquele amanhã não chega nunca, e o tempo passa. E quem nunca se flagrou disso, né? Eu acho que quando a gente faz aniversário em datas redondas, eu gosto de falar assim, quando a gente faz 30 anos é emblemático, quando a gente faz 40 anos é emblemático, faz 50, não cheguei nessa fase ainda, né? Mas enfim, é emblemático. 60, 70, enfim. Então eu acho que a cada década a gente vai olhando para trás, a gente vai vendo a evolução que a gente teve. E às vezes é muito frustrante você olhar para trás e ver que a sua evolução não foi aquilo que você estava esperando. Às vezes a sua expectativa é muito acima do que realmente é realizável. Mas às vezes você dormiu de touca. Às vezes você não enxergou oportunidades. Às vezes você deixou no comodismo, deixou no automático. Amanhã eu resolvo.
Não é pra mim, sei lá, será que é um bom negócio? Ah, deixa quieto. Senta e faz conta, mas não deixa tudo pra amanhã. Vai avaliando caso a caso, esse sim, esse não, esse sim, esse não, e vai tocando as coisas. E é exatamente isso que aconteceu comigo essa semana. Eu simplesmente tive um insight, resolvi buscar, fizemos uma negociação e conseguimos fechar. Fechamos ontem. Resultado disso, mais renda, sem trabalhar, sem me incomodar. Comprei imóvel? Não comprei. Vou ter que investir? Vou ter que investir. Vou ter que reformar, adequar. Era um imóvel que eu uso? Sim, parte dele eu uso, mas eu não preciso dele inteiro. Eu já falei aqui em algumas vezes também de que a gente tem feito um downsizing da empresa. E quantas empresas, principalmente agora durante a pandemia, têm condições de fazer um downsizing e não fizeram? E para você que não entende, o downsizing é uma redução da estrutura. Você não precisa usar todo o espaço que você tem. Às vezes a gente tem um espaço superdimensionado. Principalmente se você paga aluguel e tem um espaço superdimensionado, você está jogando um baita dinheiro fora. E se você não paga aluguel e tem um espaço superdimensionado, você está deixando de arrecadar. Que é o que aconteceu comigo. Comigo não, com a nossa empresa. Então, para eu contar um pouco mais sobre o fato dessa live de hoje, né? Justamente o que aconteceu e como foi uma coisa que às vezes a oportunidade está aí, a gente não enxerga, ou às vezes a gente deixa o comodismo levar, a gente não agarra aquilo ali. Ou pior, a gente espera que outras pessoas resolvam aquilo pra gente, ou que deem aquele insight pra gente, ou que consigam viabilizar aquele negócio pra gente, mas não é assim. Muitas vezes a gente precisa daquele empurrão. Eu falo várias vezes, é o olho do dono que engorda o gado. Não adianta você ter um negócio e não saber o que está acontecendo. Por mais que você tenha um administrador, por mais que você tenha um gestor, por mais que você contrate alguém para fazer essa gestão, você tem que estar acompanhando, você tem que estar em cima o tempo todo. E não é porque não existem pessoas competentes, é porque precisa desse engajamento. As pessoas precisam ser motivadas, as pessoas precisam ser lembradas. Às vezes um olhar de fora, por mais que você é de dentro da cultura do negócio, mas às vezes um olhar de fora acaba despertando uma ideia diferente. Às vezes uma conversa nas entrelinhas, na calçada, encontrou o fulano, falei, o fulano tá procurando isso. Aconteceu, vou lá, vou ligar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo essa semana. E eu vou contar essa história para vocês agora. A gente está fazendo esse downsizing da empresa e com isso a gente tem um monte de espaço sobrando, a gente readequou muita coisa. A gente tinha uma área que até eu faço minha culpa de que a gente tinha uma área desleixada, que era desorganizada mesmo, precisava ser organizada. Então a gente pintou tudo, identificou, reorganizou, jogou fora coisas que não precisava, vendemos coisas que ainda eram úteis, talvez para algumas pessoas, enfim. E a gente foi com isso otimizando o nosso espaço. Claro, métodos mais antigos a gente fala de 5S, enfim, né? Ou outros métodos de constante aprimoramento, de constante evolução. Então, a gente fez exatamente isso. A gente foi fazendo esse downsizing, fizemos essa limpeza, essa organização, se desfizemos de algumas coisas que não eram mais necessárias e com isso, consequentemente, sobrou um espaço. Readequamos tudo na área em que achávamos que estava, que seria o suficiente para suprir a nossa atividade de hoje e sobrou, pasmem, quase metade da nossa estrutura física instalada, porque o nosso métier não era esse. Antigamente, as pessoas construíam e faziam, meu avô na época fez uma estrutura gigantesca para a nossa empresa, mas ela não é mais necessária hoje. A gente precisa ônibus, precisa botar na estrada, precisa rodar e não necessariamente ter uma estrutura predial tão boa. A gente consegue terceirizar muitos serviços hoje que não demandam mais dessa estrutura. A gente conseguiu com tecnologia reduzir volume de funcionários, tarefas, com isso desocupamos salas, enfim. E isso acontece com você também, eu tenho certeza. Você lojista, comerciante, industriário, sempre vai ter a possibilidade de uma reorganização. E muitas indústrias fazem isso. Os métodos produtivos, Lean Manufacturing, enfim, tantas vertentes, o Kaizen, tantas vertentes da gente poder estar aprimorando os nossos processos dia a dia e às vezes a gente perde dinheiro com isso. O nosso caso, eu estou focando na holding, a gente estava perdendo dinheiro de locação, de uma oportunidade de ter uma renda extra, enfim. Mas você pode muitas vezes só estar perdendo agilidade no seu processo também.
Isso é muito comum, né? Mas voltando à holding em específico, a gente conseguiu fazer esse downsize, a gente liberou um monte de espaço. E aí a gente tinha um espaço num prédio que, poxa, me exigia um pouquinho de criatividade, porque era uma área dos fundos, onde era o antigo escritório. Então, primeiro eu comecei reformando lá em 2017, 2018, o nosso antigo refeitório, migramos do nosso novo para o antigo, liberamos o novo, liberamos o segundo pavimento, e a gente foi assim, readequando, até que, de uma forma mais resumida, a gente conseguiu hoje ter praticamente 6 salas locadas, sendo salas muito amplas, certo? Salas bastante amplas, mas 6 salas ao todo disponíveis locadas, em que a gente conseguiu fechar o contrato ontem, né? De mais uma delas. E aí, quando eu fechei aquele contrato ontem, eu olhei para um outro espaço que a gente ainda estava utilizando, e que por enquanto, vamos utilizar, não mexe, deixa aí. E aí uma pessoa falou para mim, olha, eu conheço um cara lá, ele veio me perguntar um negócio aqui, eu acho que esse cara ia combinar bem com aquele teu espaço ali. Tu tem certeza que tu não quer alugar aquilo ali? Cara, eu acho que o espaço é legal. Às vezes, conversar com as outras pessoas, pegar essa ideia, ou trocar uma ideia, ver para ele assim, cara, será que é legal? A gente não pergunta, cara, tô bonito assim, tá legal? Tô bem arrumado, meu cabelo tá legal, tu acha que meu óculos tá legal? E você quer a opinião da outra pessoa. E por que nos negócios a gente não faz isso? Por que a gente pergunta se a gente tá legal, se nossa roupa tá caindo bem, e a gente não pergunta se o nosso negócio tem possibilidade para uma outra pessoa? Parece que a gente tem vergonha de falar sobre isso. Parece que a gente vai se sentir diminuído em perguntar, pensar assim, meu, cara vai achar que eu não sei isso. Mas não é que você não sabe, você só quer trocar uma ideia. E essa ideia que eu troquei de uma maneira muito informal, caiu assim no colo, e eu pensei, mas peraí, será que eu não conheço esse cara? Mas aí eu procurei no Facebook dele, achei o cara, achei a empresa do cara, mandei uma mensagem, resposta automática da empresa, tava com problema nas respostas, não tava rolando. E aí, de repente, veio uma resposta automática com o número de WhatsApp, aí, opa, beleza, mandei o WhatsApp e a gente conversou. A gente conversou, marcamos reunião hoje, e muito provável que vai dar certo também. Então, eu consegui viabilizar de uma conversa muito informal, de um mínimo de olhar crivo para um espaço, para um negócio, e eu consegui potencializar a minha renda. E eu não vou ser hipócrita aqui em dizer assim, nossa, fiquei rico. Não é isso. Não é isso. Mas é aquela coisa de que quem pouco não quer, muito não merece. Qual é a mãe que nunca falou isso pro seu filho? E eu já ouvi várias vezes. Então, quem pouco não quer, muito não merece. Então, é de grão em grão que a galinha enche o papo. Então, a gente vai juntando uma renda, juntando a segunda, juntando a terceira. E foi assim que eu comecei. Comecei lá em 2009 a comprar meu primeiro imóvel, totalmente financiado. Eu já falei isso aqui numa live, não vou repetir hoje. Mas eu comecei a comprar eu comprei o primeiro imóvel totalmente financiado. Hoje a gente tem, sei lá, talvez mais de 15 locados, né? Todos bonitinhos, rendendo. Os que não estão rendendo estão em uso nosso, né? Tipo casa de praia que a gente tá usando. Às vezes a gente usa a casa de praia, ainda aluga nas épocas de verão, de temporada, porque a rentabilidade é muito boa. Às vezes você aluga por 15 dias, você tira a rentabilidade de um ano inteiro de aluguel de um outro apartamento. E por que não fazer, né? E por que não olhar para dentro e tentar enxergar essas situações? E foi o que aconteceu comigo aqui, e hoje eu tô aqui super feliz em conversar com vocês e passar isso para vocês, porque eu tive essa sensação de prazer, a sensação de vitória, uma pequena vitória, e cada uma pequena vitória, e assim, então, só nessa semana, isso aqui seria meu segundo contrato, para uma área que eu já tenho, uma área que eu vou ter que investir, vou ter que reformar, e no máximo 2 anos eu diluo esse investimento. Qual é o investimento hoje que você vai conseguir tirar em 2 anos? Muito difícil, muito difícil. Você fizer uma avaliação de uma empresa, compra de uma empresa, cara, se ela tiver um payback de 10 anos, hoje em dia a coisa é boa. É boa. Se for 5 anos, então, na faculdade a gente aprende que não pode ter mais que 5 anos. Mas na vida real, não é assim que funciona. Pelo menos não nos negócios que eu acompanhei. E olha que eu já acompanhei alguns negócios diferentes. Desde supermercado, empresa de granito, empresa de ônibus, holding, investimentos em imóveis, escritório de arquitetura, cervejaria.
Negócios que eu acompanho, não são negócios todos meus, né? Mas são negócios que eu tenho ou tive relacionamento. Então não é fácil a gente conseguir rentabilizar o nosso investimento. Não é fácil a gente investir no negócio e tirar o dinheiro. E você aí que está me ouvindo agora, você tem um negócio próprio, sei lá, um salão de beleza. Você já tirou todo o investimento que você colocou ali dentro? Tirou em 5 anos tudo que você gastou? Desde pintura, mobiliário, projetos, licenças, alvarás? Tirou o investimento? Você tira lucro talvez. Mas esse lucro, até ele pagar o seu investimento, cara, demora muito tempo. E é normal, é natural isso. E o imóvel também vai ser assim. Então eu sei que hoje eu estou dando um start, daqui a 2 meses vai começar, eu tenho esse prazo para fazer a reforma da equação, daqui a 2 meses ele vai começar a se pagar. Payback de 2 anos, daqui a 2 anos eu vou ter lucro. Eu vou ter uma renda que eu não tinha antes. Ela vai me ajudar muito a realizar outros sonhos, a investir no meu negócio, a potencializar a minha holding. Tanto é que se continuar nesse nível, eu tenho chance de expandir até 15 só dentro da nossa empresa. 15 imóveis, 15 locações diferentes dentro da nossa empresa. Então, eu já penso em criar uma outra holding só para a empresa, uma holding dentro da empresa, né? Eu tenho a holding familiar, que são 2, que eu já expliquei isso também em outros momentos, que uma com cunho de locação, uma para armazenar os imóveis de família mesmo, que vem, né, de herança. Mas a empresa mesmo, que o cunho, a atividade principal, a renda ativa da nossa empresa não é locação, não é. Eu freto ônibus, né, eu transporto pessoas, eu loco ônibus, mas não imóvel. Mas dentro da minha realidade, eu consigo hoje ver, nossa, mas se eu mudasse isso aqui, se eu quebrasse aquela parede, se eu ampliasse aquele, eu quebrei muro, dividi o pátio, tirei a bomba de abastecimento do lugar, abri fachada de vidro, fiz um investimento, a gente fez e foi com criatividade aos poucos. Fiz primeiro o segundo piso do administrativo, depois o primeiro piso do administrativo, depois uma área de garagem, depois uma área de refeitório, depois a área do antigo escritório, depois a sala de treinamento, e assim que a gente foi indo sucessivamente até conseguir realizar uma renda legal, interessante. E hoje, por exemplo, eu consigo pagar contas da minha empresa com essas rendas também, então eu potencializo. Eu sempre digo, né, não preciso dizer isso, mas dinheiro nunca é demais, né? Ainda mais hoje em dia a gente vive num sufoco tão grande, né, numa falta de tempo, num estresse, e quando entra uma renda que você não precisa estar diretamente envolvido, que aquilo não precisa estar diretamente dependendo de você, do seu trabalho, ela entra enquanto você está dormindo. É muito bom, essa sensação é muito boa. E é isso que me motiva a estar aqui falando com vocês, para poder passar isso para vocês, para que vocês possam ver e aprender com esses pequenos exemplos de como a gente consegue, às vezes, debaixo do nosso nariz, não enxergar a oportunidade. E sendo mais específico, a gente tinha uma área, por exemplo, de uma manutenção mecânica que eu consigo plenamente tirar a área de treinamento que eu tinha aqui em cima na área administrativa e jogar para aquela área dentro da produção. O treinamento é para os meus funcionários, não tem problema nenhum em ele ser dentro da produção. Então eu vou mudar isso de lugar. Eu tinha minha lavanderia num espaço e eu vou colocar ela em outro agora, dentro da produção também. Por quê? Porque a lavanderia tem que estar onde os ônibus estão. Eu preciso lavar a rouparia dos ônibus, né? Travesseiros, cobertores, encosto de cabeça, cortinas, enfim. Então eu tinha essa lavanderia no outro lado do pátio, porque era na área administrativa, a área de controle de estoque. Mas hoje eu consegui identificar essa oportunidade de que isso pode estar numa outra área dentro do meu negócio, melhorando logisticamente o meu negócio e ainda disponibilizando mais uma sala para locação. A sala lá dentro da produção eu não posso alugar, não vou poder fazer as pessoas andarem dentro do meu pátio, passar pela minha oficina mecânica para chegar num estabelecimento que não seja o meu. Mas a área de cima do administrativo, sim. E isso é da noite pro dia? Não, não é. Eu estou há mais de 2 anos com isso. Há mais de 2 anos fomentando, arrumando aqui, fazendo ali. Agora a gente vai fazer a fachada frontal, vai ficar super bacana. A parte de calçada, urbanização, estacionamento. E aos poucos a gente vai fazendo, e cada pequena vitória é muito legal. A gente fica muito feliz. Porque às vezes no nosso negócio essas vitórias são muito mais penosas. Muito mais difíceis. Demandam muito mais tempo, muito mais energia. Consomem muito da gente.
E se você não tem um negócio que consome tanto de você, fica feliz da vida. Fica feliz da vida porque essa não é a realidade da grande maioria das pessoas. E não quer dizer que as pessoas são infelizes necessariamente no que elas fazem, mas existem negócios que têm um risco muito alto. Como, por exemplo, transportar pessoas. É um risco enorme e a gente carrega essa responsabilidade. Então por isso que eu fico às vezes muito aliviado da gente poder ter uma segunda opção dentro da nossa primeira opção, que nos gera uma renda segura, tranquila, garantida, que tem seus percalços? Tem, mas muito, muito, muito menores. E quantas empresas estão nessa situação de, por exemplo, assim, ter um espaço, ter uma oportunidade? Se ainda não fez o downsizing, olha se não dá para fazer, olha se não dá para melhorar os processos. A gente, por exemplo, fez bilhetagem eletrônica. Com isso, eu tirei uma sala, gente, uma sala de depósito de passe de ônibus. Uma sala inteira de uns 20 metros quadrados, que eu pude agora incorporar num outro pedaço de mais 20. Eu vou fazer uma sala de 40 metros quadrados prontinha, bonitinha para alugar, que eu tinha só passe dentro, armazenado, volume de passes, controle de passes, fichinha e passe, conta e planilha. Era um horror aquilo ali. Então, à medida que a gente implantou a bilhetagem eletrônica, eu consegui tirar aquilo ali. Eu ganhei velocidade no meu controle, eu liberou um espaço, e claro que eu não perdi tempo, vou adequar, vou fazer aquilo ali render. Eu não vou simplesmente deixar aquele espaço morto lá. E antigamente a gente deixava assim, bota lá, tem aquele imobiliário antigo, aquelas cadeiras velhas lá, que quando a gente trocou as cadeiras do escritório lá em 1900 e bolinha, a gente deixa elas guardadas ali. Então há 20 anos guardadas ali. Quantos anos mais elas vão ter que ficar ali? Esses 20 anos, se aquele espaço tivesse me rendido um aluguel de 500, 600, 700, R$1.000 por mês, quanto dinheiro eu teria? Então às vezes a gente pensa assim, mas é só 700 pila por mês, para mim não faz muita diferença. Para mim faz. Porque eu não conto 700 por mês, eu conto 700 por um ano, por 2 anos, por 10 anos. Quanto dinheiro eu poderia ter? Então eu fico olhando para aquela sala que armazenou por 10 anos um monte de móvel velho, um monte de cadeira velha, um monte de documento que eu não preciso mais, que eu podia fazer uma organização. Ela simplesmente consumiu o dinheiro de mim, eu deixei de ganhar. E faz a conta do metro quadrado parado, inativo, sem uso, sem função. E tem muita gente que é tão apegada às coisas, pensa assim, eu não sou de jogar nada fora. Nossa, que inteligente não jogar nada fora. Acabei de falar. Se você tivesse jogado fora e liberado aquela sala e alugado, talvez você ganharia muito mais no aluguel do que mantendo aquele monte de coisa velha guardada. E quantas vezes a gente não faz isso na nossa casa? E eu não estou dizendo para você liberar a sala de visita e alugar ela. Pode ser também. Às vezes a casa está num espaço comercial, você não usa, a casa é grande. Bom, muita gente faz isso. E eu acho plenamente normal, bacana, cada um tem que saber de si. Enquanto está conseguindo pagar suas contas, honrar com suas contas, e a casa é sua, faz com ela o que você quiser. O que não dá é para a gente ficar se apegando às coisas de uma maneira besta. Mas eu não queria jogar fora aquele sofá velho. Nossa, foi o primeiro sofá que eu comprei. Tá 20 anos lá guardado naquela sala da frente, aquela sala de visita que ninguém usa. Que tá lá, uma sala de visita maravilhosa, cheia de coisa velha, cheia de poeira, guardando um monte de quinquilharia que às vezes eu poderia com uma parede dividir aquela sala, abrir para a varanda e era uma área comercial, eu posso alugar, ganhar R$1.000 por mês. Por que não? Se eu fiz isso na empresa, por que você não pode fazer na sua casa? Por que você não pode fazer na sua empresa? Por que você não pode fazer na sua loja, no seu negócio, seja ele do tamanho que for? A gente tem muitas oportunidades, né? E eu acho tão legal quando a gente consegue visualizar e transformar essa oportunidade numa realidade mesmo. E agora parece que a sensação é tão boa que eu estou entrando na contagem regressiva agora, né? A contagem regressiva de que daqui a cada mês eu diluí mais o investimento, cada vez eu diluí mais o investimento até que estou mirando no lucro, que é aquilo que todo mundo quer. Quem não quer lucro? Lucro não é pecado, não é vergonha. Não é ruim ganhar dinheiro. Ruim é ganhar dinheiro roubado. Ruim é ganhar dinheiro que não é seu. Mas ganhar um dinheiro honesto, usando a tua criatividade, usando aquilo que você tem, é muito, muito bom. A sensação de prazer é muito, muito legal.
Então eu quero te desafiar, principalmente a olhar ao teu redor e ver se você já reestruturou os teus espaços. Se você precisa de tudo o que você está usando hoje. Seja na tua empresa, no teu negócio, seja na tua casa. Ah, mas eu moro em apartamento, não tem como. Ok. Se não tem como, não tem como. Já dei ideia do Airbnb, dei ideia, já falei sobre isso também. Sempre tem uma oportunidade. A gente precisa enxergar, a gente precisa olhar ao redor. E olha então, eu te desafio, olha ao teu redor, vê se você não tem nenhuma oportunidade dessa quicando na tua frente. Porque se a bola está quicando, alguém vai chutar. E que seja você. No tempo certo, não dá para dormir. A tua empresa, você que tem uma empresa, joga tudo lá nos cantos e outra hora eu vou dar uma olhada. E o arquivo morto, como é que anda? Cara, eu tenho tantos outros problemas mais importantes do que me preocupar com o arquivo morto da minha empresa. Concordo. Mas se aquele arquivo morto pudesse ocupar metade do espaço, você alugar outra parte dele, às vezes não é possível, entendo, mas muitas vezes é possível. O meu arquivo morto ficava nos fundos de um dos prédios da minha empresa, das construções, não são prédios, mas construções. Nos fundos. Hoje ele é uma sala alugada. Será que não dá? Eu quebrei muro, tirei estacionamento, mudei tudo. E fiz isso há 2 anos atrás. Hoje é uma sala alugada. Hoje ela já deve estar quase rentabilizando. E aí com esse dinheiro da rentabilização eu já vou fazendo outra. Você vai dar um investimento inicial e vai fazendo. E não para. Será que não dá para você? Dá uma olhadinha aí ao redor. Dá uma olhadinha para o seu negócio, dá uma olhadinha para a sua empresa, vê se você não pode dar uma enxugada, se você organizar aquele espaço que você não dá bola, que você acha que tem coisa mais importante, que às vezes quanto dinheiro ele pode estar te rendendo. R$1.000 por mês, por 5 anos, com jurinho, 70, 80 mil, ter ou não ter, quem não quer, não é? Então é isso, pessoal, fica a reflexão dessa história que eu contei muito resumidamente aqui para vocês. Espero que tenha sido agregador para vocês. Se foi, deixa um like nesse vídeo. Se inscreve no meu canal do YouTube, tá? Me segue nas redes sociais, porque isso certamente vai me dando ânimo, motivação para poder estar compartilhando ainda mais desses conhecimentos, dessas estratégias, dessas atitudes e dessas realizações com vocês. Tá? É isso que me motiva, simplesmente ver que está despertando novas ideias em vocês, e principalmente a gente que é um país subdesenvolvido, a gente precisa de novas ideias, a gente precisa de nova renda, a gente precisa de infraestrutura, e a gente precisa melhorar nossos processos, melhorar nossa vida, nossa condição financeira como um todo. E essa é a minha missão, tá? E se isso está atingindo você, deixa um like, deixa um comentário, que isso aí vai me dar um gás extra, e também as mídias sociais vão entender que esse conteúdo é relevante e vão distribuir isso de uma maneira muito melhor para que mais pessoas consigam absorver desse conhecimento. E se isso não faz sentido para você também, tudo certo, tá? E agradeço muito a todos que têm aí participado e têm comentado, me mandando direct também, estou super feliz. Principalmente com a enquete que eu fiz ontem, foi super legal, tá? Muita gente não tem holding ainda, foi super legal descobrir isso, e eu vou estar aqui com certeza para ajudar vocês, tá bom? Contem comigo, acompanhem o conteúdo e tem muita coisa bacana, tá? Eu vou estar fazendo sempre 3 lives por semana, segunda, quarta e sexta, sempre às 5 horas, nas 3 mídias: Facebook, YouTube e Instagram. E se você acompanha no Instagram, vai lá e se inscreve no meu canal do YouTube, por favor. Tá bom? Me segue no Instagram, me segue lá na página do Facebook também. Tem o perfil pessoal e tem a página do Facebook, para que a gente possa ter bastante interação, dar volume e poder distribuir muito conhecimento bacana para todo mundo. Beleza, galera? Então valeu, tchau, tchau. Beijão para todo mundo e a gente se fala na sexta-feira às 5 horas. Tchau, tchau.